gente conversa sobre antropologia ou outras ciências aqui, nós estamos querendo fazer, não é o seguinte, uma teologia séria. Estamos ultimamente falando muito sobre a teologia capitalista. Aquilo não é sério. Aquilo é arranjos que são feitos, né? Manipulação do ensino bíblico para que a gente possa aprovar o que está na cabecinha capitalista de alguns teólogos que muitas vezes ganham para isto. Entendeu? Ganham muito para isto. Lá da América, né? A gente tem conversado sobre isso quando a gente fala do mundo sem cristianismo. Então, a gente quer fazer uma teologia séria. O que é teologia? Teologia é uma ciência séria. Não é, eu creio e acabou. Não, teologia não é isso. Deus nos deu a capacidade de refletir, de questionar, de saber mais, de saber melhor, de ir a fundo na verdade. Quando é verdade, não temos que ter medo. Não temos que ficar criando barreiras, não. É verdade. Isso aqui, haja o que houver. Não importa quem vai olhar, quem vai assistir, quem vai questionar. Isso aqui é uma caneta, acabou. Eu não tenho que ter receio. Quem quiser estudar, estude. Quem quiser questionar, questione. Não há problema. Isso aqui é uma caneta. Eu creio. Então eu não tenho medo. Mas quando você vê pessoas, não pode nem falar, não, tem que ser desse jeito aí. O pastor disse dessa maneira, então é desse jeito. Não questionamos. Isso não é teologia. Teologia não é isso. A teologia é questionar. O texto bíblico alimenta isso. Ele diz que os bereanos ouviam o que Paulo falava, mas eles iam consultar na Bíblia se aquilo era verdade. Não bastava o que Paulo falava, a Bíblia tinha que concordar com aquilo que Paulo falava. Isso é teologia. Entendeu? Então a gente usa ensinos, estudos, de outras ciências para que a gente possa fazer teologia de verdade. E não essa teologia encomendada, essa teologia capitalista que está aí. É doente essa teologia, tá bom? E tem enganado muita gente. Enganado, vírgula, né? Porque no essencial, o Espírito de Deus não deixa a gente cair nessas enganações. Aos que são salvos, tá? Os que não são salvos, claro, vão cair com tranquilidade e até vão gostar, porque essa teologia que está aí, ela alimenta quem é doente. Muito bem, século XIX. Então vamos ver aqui algumas informações, da antropologia para esta época. Vamos ver aqui. No século XIX, por volta de 1840, Boucher de Perthes utiliza o termo homem pré-histórico para discutir como seria a sua vida cotidiana a partir de achados arqueológicos, como utensílios de pedra cuja idade se estimava bastante remota. Então, a partir das descobertas que estavam sendo feitas, então esse cientista, esse antropólogo, disse como seria a minha vida, sendo um homem pré-histórico. Ou seja, do tempo desses utensílios que tem aí e que não tinha nada dessas coisas que atualmente nós temos. E que naquela época, 1840, era muito menos do que temos hoje, mas era muito mais do que aqueles que viveram em séculos anteriores. 2. Posteriormente, 1865, ou seja, 25 anos depois, John Lubbock reavaliou numerosos dados acerca da cultura da Idade da Pedra e compilou uma classificação em que enumerava diferenças culturais entre o Paleolítico e o Neolítico. Então, são períodos da pré-história, que eles então classificaram, olha, esse período aqui é o Paleolítico, é muito anterior, é muito mais limitado,
E o Neolítico aqui já é um pouco mais desenvolvido. As pessoas já estão produzindo armas, já estão produzindo artefatos, já estão produzindo alguma coisa para caçar, ou para comer, ou para cortar. Então, isso já é uma evolução que estava acontecendo segundo os conhecimentos que eles já foram descobrindo na arqueologia. Terceiro, com a publicação de 2 livros, A Origem das Espécies, em 1859, ou seja, aí já vão, o outro foi 65, né? Então um pouco antes de 65, com o livro A Origem das Espécies, em 1859, A Descendência do Homem, em 1871, Charles Darwin principia a sistematização da teoria evolucionista. A teoria de que o homem está em evolução, não somente cultural, mas biológico e etc. Tá bom? Então a ideia dele é de que as circunstâncias ambientais, né, as circunstâncias variadas iam produzindo mudanças no ser humano, iam aperfeiçoando, adaptando o homem a cada época, a cada situação. 4. Partindo da discussão trazida à tona por esses pesquisadores, nascia a arqueologia física ou biológica. Tá? Arqueologia que estava tratando das mudanças, né, no próprio homem. Tá? Então, não na cultura dos homens, mas no próprio ser humano. 5. Marcada pela discussão evolucionista, a antropologia do século XIX privilegiou o darwinismo social, que considerava a sociedade europeia da época como o apogeu de um processo evolucionário em que as sociedades aborígenes eram tidas como exemplares mais primitivos. Por um lado, era algo positivo que estavam descobrindo, mas, por outro lado, aquilo se tornou uma coisa maléfica para a sociedade europeia. Eles descobriram que, na questão da civilização, a Europa, estava mais desenvolvida, né? Já tinham muito mais conhecimentos, já tinham muito mais pesquisas, já tinham muito mais estudos, já tinham mais tecnologias, enquanto outros povos em outros locais, o que chama de aborígenes, são povos mais naturais de vários lugares, né? Povos nativos de cada lugar. Então, eles viam que eles estavam num nível civilizatório maior do que esses povos. Por um lado, está correto, está bom. Mas, por outro lado, né, a imaturidade dessa sociedade, né, superior, digamos assim, passou, então, a alimentar mais ainda a sua prepotência. Né? Somos melhores do que eles. Só para você ter uma ideia, houve tempos, e não está muito longe não, houve tempos em que as pessoas perguntavam, será que os negros têm inteligência? São inteligentes? São pessoas? Compreende? Então tinha isso, né, na história. Não assuste também não, porque muitas vezes, né, havia a ideia de que nem as mulheres eram tão evoluídas quanto os homens. Você vê que, né, a ciência ela vai se desenvolvendo, ela vai se questionando, mas também ela vai descobrindo, né, descobrindo muita coisa. 6. Esta visão usava o conceito de civilização para classificar, julgar e posteriormente justificar o domínio de outros povos. Olha só a maldade, a prepotência. Bom, se somos superiores, a gente pode e deve dominar eles. É uma boa justificativa para o cristianismo invadir a África, matar, roubar, assaltar,
tomar, explorar, fazer de tudo, enriquecer em cima da África, né? Os países ditos cristãos fazerem isso lá na África. Veja que para fazer tolice, pequenas coisinhas são suficientes na cabeça da gente. Muito bem. Que está aqui o 7. Esta maneira de ver o mundo a partir do conceito civilizacional de superior, ignorando as diferenças em relação aos povos tidos como inferiores, recebe o nome de etnocentrismo. Entendeu? O etnocentrismo é exatamente isso. Um povo se sentir superior aos outros. Nós somos melhores e mais superiores do que outros povos. Isso a gente conhece, né, desde o hebreísmo, né, desde o judaísmo, né, em relação aos povos e a relação deles com Deus. E que nós herdamos muito disso. Até hoje, isso ainda existe. Para os americanos, a América Latina é um quintal. Nós somos aqui inferiores, né? Aqueles lá latinos que são perseguidos lá, né, lá dentro, né, que fazem trabalhos inferiores, essa é uma demonstração, entendeu? Nós somos, para eles, eles são. Aliás, não é somente eles, não. Os anglo-saxões sempre creram nisso. A Inglaterra é a mãe disto. É a mãe. Sempre agiu com essa ideia pelo mundo todo. Entendeu? E esta afirmação. Não, desculpe. Aqui está o 8. É a visão etnocêntrica, o conceito europeu do homem que se atribui o valor de civilizado, fazendo crer que os outros povos, como os das ilhas da Oceania, estavam situados fora da história e da cultura, eram totalmente inferiores, nem inteligência tinham. Tá? E 9, esta afirmação está muito presente nos escritos de Paul e Hegel, não é? Que eles trabalham exatamente essa ideia maléfica que foi desenvolvida na cabeça europeia a ponto de crerem que eles podem e devem explorar o mundo. Tá bom?